O mistério acima de nós. Tudo começou quando estávamos na sala de estar, eu e meu amigo Paulo, tentando focar no jogo de tabuleiro que estávamos jogando. O silêncio da noite era interrompido por um som distante, como algo sendo arrastado pelo vão entre o forro e o teto. Paulo levantou os olhos preocupado. "Você ouviu isso?" Ele perguntou, o olhar fixo no teto. "Ouvi. Deve ser um rato, ou algo assim", respondi, tentando parecer despreocupado, embora sentisse um arrepio na espinha. O barulho continuou cada vez mais alto e perturbador. "O que será que está se movendo assim lá em cima?" perguntou Paulo, levantando-se do chão. "Sabe, acho que deveria chamar o síndico amanhã para verificar", disse ele, mas o tom de hesitação mostrava que ele não queria esperar tanto. Novamente o som ecoou, dessa vez algo mais pesado. Eu me levantei tentando manter a calma. "Espera, vou pegar a lanterna. Melhor a gente checar porque isso não está normal", falei. Mas no fundo, eu sentia que estávamos prestes a descobrir algo que desejaríamos ter ignorado. Quando liguei a lanterna, o foco da luz tremulou por um instante, como se soubesse do peso daquela noite. Paulo puxou a cadeira para subir e abrir uma pequena entrada no forro. "Vai na frente", ele sugeriu, meio brincando, meio sério. O som cessou por um momento, como se estivéssemos sendo observados. Eu subi na cadeira, ergui a mão para alcançar a abertura e, ao abrir, um vento gelado soprou do escuro. "Tem algo aqui", murmurei, mas não sabia o que era. Paulo segurou meu braço. "Cuidado, cara", ele disse olhando para cima. Lá dentro, a lanterna revelou um espaço apertado e escuro. Enquanto iluminava o vão, vi marcas no pó do chão do forro, como se algo tivesse arrastado. "Tem pegadas, mas não são de rato, são muito maiores", sussurrei apavorado. O ar parecia mais pesado agora, e o silêncio era como uma tortura. "Vamos descer", Paulo disse, puxando-me. Mas antes que eu pudesse sair, algo vibrou no ar. Um som profundo, gutural, como um gemido sobrenatural invadiu o espaço. Paulo caiu da cadeira ao tentar dar um passo para trás. "Algo está vindo!" ele gritou. Eu iluminava desesperadamente o vão, tentando ver o que estava ali. "Não consigo ver nada, mas está perto", respondi tremendo. Subitamente, um vulto passou na luz da lanterna, rápido como um raio. "Desce agora!" Paulo gritou novamente. Eu tentei, mas minha perna parecia presa, como se algo invisível me segurasse. "Não estou conseguindo me mexer", gritei. Era como se o medo tivesse ganhado forma e estivesse me paralisando. Finalmente consegui pular da cadeira e caí ao lado de Paulo. "Tranca a porta, rápido!" ele gritou enquanto se levantava e empurrava o móvel contra a entrada. O som gutural ecoava novamente, desta vez do outro lado da casa. "Isso não é real. Isso não pode ser real", murmurei, minha voz trêmula. Paulo, pálido, segurava uma faca que havia pego da cozinha. "Não importa o que seja, não vamos deixar isso entrar", ele disse. O barulho de arranhões começou do lado de fora da sala. Enquanto ouvíamos, algo começou a bater no teto, frenético. "O que isso quer? Por que está aqui?" perguntei, quase sem fôlego. Paulo não respondeu. Ele apenas olhava fixamente para cima. De repente, o barulho parou. O silêncio era ainda mais aterrorizante. "Será que foi embora?" Paulo sussurrou. Mas sabíamos que isso seria apenas uma ilusão. Começamos a ouvir passos lentos, como se alguém ou algo estivesse caminhando diretamente sobre nossas cabeças. "Parece que está nos caçando", Paulo disse com uma firmeza que não condizia com o medo em seus olhos. "E se isso entrar aqui? O que fazemos?" perguntei, sentindo minha garganta seca. Ele balançou a cabeça sem ter uma resposta. Um estrondo interrompeu nossa conversa. Algo pesado parecia ter caído no chão acima de nós. Paulo ergueu a faca, como se pudesse enfrentar o desconhecido. Então, a porta atrás de nós começou a ranger, lentamente se abrindo sozinha. "Paulo, isso não está certo. A porta estava trancada", eu gritei. Paulo olhou em volta, desesperado, mas não havia onde se esconder. "Isso quer nos encontrar", ele disse, quase num sussurro.
A lanterna apagou. No escuro, apenas os sons guiaram nosso medo. Houve outro gemido, mais próximo desta vez, seguido por um som de respiração ofegante. "Está aqui", Paulo disse, quase inaudível. Minha coragem se desfez, e a única coisa que pude fazer foi alcançar o celular no bolso. Chamei a polícia, gaguejando as palavras enquanto o som continuava ao nosso redor. "Por favor, venham rápido, tem algo aqui", gritei, mas não soube descrever o que era. Antes que eles chegassem, Paulo desmaiou, caindo no chão ao meu lado. Quando os policiais entraram, o silêncio voltou. Vasculharam a casa, mas não encontraram nada no vão do teto. Apenas Paulo, desacordado, com um pequeno hematoma na cabeça. "Ele deve ter batido a cabeça tentando subir", disse um dos policiais. Eles não acreditaram na nossa história, riram entre si e anotaram o acidente no relatório. "Deve ter sido imaginação de vocês", disseram antes de ir embora. Fiquei sozinho, olhando para o escuro do teto, sabendo que o que quer que fosse, ainda estava ali. Sintonizando o desconhecido. Era uma noite como outra qualquer. Eu estava na sala, acompanhado apenas pelo som do silêncio e pela luz fraca de um abajur. O rádio antigo na prateleira estava ali, como sempre esteve. Uma peça de decoração, empoeirada e fora de uso há décadas. Apesar de gostar de coisas vintage, jamais pensei em consertá-lo ou ligá-lo. Mas, naquela noite, ele decidiu tomar vida própria. De repente, um estalo ecoou pela sala. Era um som seco, seguido de um leve chiado. Olhei diretamente para o rádio, incrédulo. "Isso não pode ser real", murmurei, levantando-me devagar. O chiado foi ficando mais intenso, intercalado por estalos como se estivesse tentando sintonizar. "Pai, você tá ouvindo isso?" chamei alto, sentindo o frio subir pela espinha. Ele apareceu no corredor, franzindo o senho. "O que foi agora, rapaz? O que tá fazendo aí?" Apontei para o rádio nervoso. "Olha isso, pai! Esse rádio não funcionava há décadas." Ele chegou mais perto, observando o aparelho com estranheza. "Tá brincando comigo? Esse troço nem tem tomada. Como tá fazendo barulho?" Ele questionou, desconfiado. O chiado parou por um instante e então uma voz começou a sair do alto-falante. Era uma voz humana, mas com algo perturbador. Falavam em português, mas o tom era completamente vazio, como se não houvesse emoção. "Aqui, nós somos. Eles estão entre. Sempre estivemos", dizia a voz. Senti o suor frio escorrendo pela testa. "O que está acontecendo?" meu pai perguntou, sua expressão mais tensa agora. "Eu não sei. Parece que sintonizou alguma coisa de outro lugar", respondi, tentando encontrar lógica para aquilo. A voz continuava, um fluxo desconexo de palavras. "Desliga essa coisa", ele ordenou, pegando o rádio com firmeza. "Não tem como, pai. Não tem botão, não tem nada", eu exclamei, mostrando o aparelho. Ele balançou a cabeça, como se estivesse vendo algo impossível, mas o rádio continuava. A voz mudou. Agora parecia haver várias pessoas falando ao mesmo tempo. Fragmentos de frases se mesclavam. "Portas, abertas, o outro lado. Está escutando." Meu pai olhou para mim pálido. "Que porcaria é essa? Isso tá errado, filho", ele murmurou. "Pai, isso parece de outra dimensão", falei, a voz falhando. Ele não respondeu, apenas ficou paralisado, os olhos fixos no rádio. As luzes da sala começaram a piscar e um som grave tomou conta do ambiente. "Isso vai quebrar! Sai daí!" ele gritou, tentando me afastar. Mas minha atenção estava presa àquela coisa. A voz agora dizia: "Você viu, você ouviu, você foi escolhido." Meu pai puxou meu braço com força e finalmente consegui me mover. Tombamos no chão juntos enquanto o rádio vibrava com intensidade. De repente, ele emitiu um som agudo e perturbador, como um grito, e então parou. Ficamos ali, ofegantes, encarando o aparelho, agora novamente inerte. "O que foi isso?" meu pai perguntou, tentando recuperar o fôlego. "Eu não sei",
Mas acho que não era daqui, respondi, com os olhos fixos no rádio. Ainda podíamos sentir o peso do ar na sala, como se algo invisível estivesse nos observando. Ele balançou a cabeça, levantando-se devagar. Isso nunca mais vai ficar aqui dentro. Amanhã eu jogo esse negócio fora, disse, mas havia algo em sua voz que mostrava que ele sabia que aquilo não seria suficiente. Peguei o celular, querendo registrar alguma prova do ocorrido. As marcas de dedos no rádio, que antes estavam cobertas de poeira, brilhavam como se fossem novas. Meu pai me segurou pelo ombro. Não toca nisso, só deixa isso aí. Não sabemos o que está acontecendo, disse ele, ainda olhando desconfiado. Suspirei fundo, tentando processar o que havíamos vivenciado. Pai, acho que esse rádio sintonizou em outra dimensão, finalmente disse, sentindo um calafrio ao ouvir minhas próprias palavras. Meu pai apenas me encarou por um momento, como se tentasse entender o que aquilo significava, mas não disse nada. O rádio ficou ali, imobilizado, mas a sensação de que algo havia atravessado para o nosso mundo não nos deixaria tão cedo.